Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. É uma satisfação muito grande estar de volta aqui com vocês. Nós estivemos fora do ar por um mês e poucos dias em virtude de termos mudado de endereço. Nós mudamos de cidade e, como todos sabem, uma mudança de uma cidade para outra requer uma logística muito complexa e não pode haver falhas. Por isso ficamos sem postagem de vídeos aqui no canal. Agora nós estamos reiniciando os nossos trabalhos, tá bom? Espero que todos vocês estejam bem e vamos direto agora para o nosso assunto. No vídeo de hoje nós estaremos falando a respeito, na verdade, do que é ser um discípulo ou como fazer discípulos. O Senhor Jesus, ali no livro de Mateus, no capítulo 28 e o versículo 19, ele disse: "Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Normalmente nós prestamos atenção que normalmente falamos sempre que ide e pregai o Evangelho a toda criatura, mas pouco se fala a respeito do fazer discípulos. Bem sabemos, irmãos, que o maior discipulador que nós tivemos, na verdade, foi o Senhor Jesus. E após ele, nós tivemos o apóstolo Paulo, que é, na verdade, referência até os nossos dias. Como o apóstolo Paulo, não houve ninguém, na verdade, que propusesse ministrar o discipulado com sua própria vida como ele. Não houve ninguém que fizesse algo semelhante. Portanto, irmãos, será através do apóstolo Paulo que nós veremos quais as qualidades que precisamos ter e proceder para conseguirmos discipular alguém, tá bom? Ter a consciência, irmão, o apóstolo Paulo, ele tinha a consciência de ser um verdadeiro imitador de Cristo, né? De poder cobrar que o imitassem. Veja lá 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 e também Filipenses capítulo 3, versículo 17. Como imitador de Cristo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele obviamente não mentia, ele praticava a justiça, ele valorizava o sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário para resgatar as vidas, do ser humano que, na verdade, ainda não conhecia o verdadeiro Senhor e Salvador da humanidade. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era 100% dedicado à obra de Deus, mesmo com o risco da própria morte, tá? Preocupava-se mais com o bem-estar da igreja e dos novos convertidos do que com sua própria vida, irmão. Mesmo preso, ele mantinha o foco do cumprimento do seu ofício ministerial. Ele ministrava através de cartas aos cristãos, Isso ele fez ali para Coríntios, para Efésios, para Colossos, não é isso? Então ele ministrava, do presídio mesmo ele mandava as suas correspondências. Ele não tinha a sua própria vida como importante ou valiosa. A obra de Deus estava acima de qualquer responsabilidade que ele pudesse assumir. Estava ali a obra de Deus, preocupado plenamente com os novos convertidos. Isso sim era a sua prioridade, era o seu alvo, era a sua meta. Veja lá, Atos capítulo 20, versículo 24, o que ele disse. Ele não tinha como preciosa a sua própria vida. Irmãos, hoje em dia nós temos o entendimento que o discipulado é você, na verdade, estar ensinando ali, pegar 4 revistas, trimestral e assim fazer um discipulado em um ano. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi para a cidade de Éfeso e ali ele ficou por quase 3 anos. Isso significa que
Um discipulado, você deverá estabelecer o discipulado em cima da necessidade da população, daquele povo, daquele lugar. Ora, o discipulado tem que desconstruir os costumes, as tradições, a religião, né, os sincretismos, os cultos pagãos, todas essas coisas. Um discipulado precisa vir trabalhando para desconstruir na mente do novo convertido aquilo que ele, na verdade, precisa mudar e aprender em Cristo Jesus, tá? Um líder discipulador, irmãos, ele faz com que as pessoas se aproximem dele em virtude da profundidade do seu conhecimento, dos ensinamentos que ele elabora e ministra e o procedimento quanto às escrituras sagradas. Ele transmite todas essas coisas de maneira tal que as pessoas terminam se aproximando porque vê que ele transmite com facilidade, de maneira tal que as pessoas aprendem. Entende? E o apóstolo Paulo, ele tinha isso, ele era verdadeiramente um discipulador. Ele cobrava, ele ensinava, mas também ele procedia. Quanto aos discípulos, irmãos, o discipulado ele tem fases, tá? Ele tem fases a ser alcançadas, tá bom? Ele tem objetivos. Observe esse quadro que agora está sendo posto diante da sua tela. O primeiro ponto é a regeneração. A partir do momento que você se converte, você está ingressando na regeneração naquele momento ali por causa da sua conversão. Ela é imediata no Senhor. Porém, em segundo item, vem a santificação, que é, na verdade, a santificação, né, mas a consolidação. A santificação é o processo que nós vamos vivenciar enquanto estivermos aqui. É através da santificação que você consolida a sua conversão, tá? E essa santificação vem o terceiro tópico a seguir, que é o exame das Escrituras, mas a obediência e vivência cristã. Isso promove a maturidade espiritual. Entendeu, irmãos? Ou seja, na proporção que você examina as Escrituras, que você obedece e vivencia a palavra de Deus, você está, assim, adquirindo maturidade espiritual. O quarto tópico, irmãos, na maturidade espiritual, ela lhe promove as práticas ministeriais corretas. Quanto mais maturidade espiritual você adquire pela leitura, pelo exame, pela vivência, pela santificação da sua vida, você adquire práticas ministeriais corretas, tá? E, irmãos, com tudo isso, você chegará ao alvo, ao objetivo da meta do discipulado. O cumprimento de todos esses requisitos habilitará ao discípulo a tornar-se também um líder formador de novos discípulos, como mandou o Senhor Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19. Então, um discipulado, irmãos, não é algo que aconteça sem metas e sem objetivos, tá? Você, irmãos, se sente pronto para estar discipulando alguém? Você se considera que você foi discipulado? Você acha que você passou por essas etapas do discipulado? Houve alguém que te acompanhasse, lhe discipulando para que você pudesse, então, adquirir essa maturidade, experiência e vivência cristã? Pois bem, agora nós vamos observar, irmãos, quanto é complicado você viver a vida e não ter sido discipulado amplamente no conhecimento da palavra. A ausência de um líder discipulador faz com que seja possível, irmãos, um cristão, veja só, intitular-se discípulo, mas não ter o conhecimento correto e aprofundado da palavra de Deus. Nós vamos ver isso nas próprias Escrituras Sagradas, tá? O apóstolo Paulo, quando ele chegou na cidade de Éfeso, ele deixou isso muito bem claro. Você verá em Atos capítulo 19, versículos 2 e 3, tá? E ele perguntou para aqueles discípulos que lá se encontravam: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Em seguida,
tornou-lhes ele: em que fostes batizado? Então, e eles disseram: no batismo de João. Veja só o que leva a isso. Olha só, aqueles discípulos não conheciam nem o Espírito Santo, exatamente, que é o consolador de todo ser humano. O Espírito Santo é aquele que consola, que conforta, que refrigera a nossa alma. Eles não conheciam que refrigera o nosso espírito, né? Que refrigera a nossa vida nos momentos, né, em que nós estamos sendo assolados. E o batismo deles estava de fora do batismo deles, irmão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, o Pai, autor e criador, não é isso? De nossa fé, o Criador de todas as coisas, o Espírito Santo, como eu já disse há pouco, o Consolador, e também ficou de fora o Senhor Jesus, o autor do resgate dos pecados que nós praticamos, aquele que na verdade é o resgatador, o libertador de nossas vidas, nos regenera, ele que nos transforma pelo resgate do poder realizado ali no sacrifício na cruz do Calvário, né? E esse ficou de fora. Mas eles tinham certeza, claro, que eles eram discípulos e que estavam fazendo a coisa correta. Entende, irmão? Então, dessa forma, nós podemos observar, irmão, que um discípulo não instruído plenamente, como foi o caso daquele discípulo, corre o risco de seguir os seus caminhos, acreditando que está fazendo as coisas plenamente corretas, entretanto, está cometendo graves erros, né, como o que nós acabamos de ver. Portanto, irmãos, eu faço de novo, reitero as perguntas que acabei de fazer. E aí, você foi discipulado? Você teve, irmãos, um líder discipulador que te acompanhou, que tenha lhe preparado para a vida cristã? Você se sente capaz para fazer um discípulo? Por que será que não se fala, irmãos, muito a respeito desse assunto hoje em dia? Fala-se muito de pregar o Evangelho a toda criatura, mas não de fazer discípulo, porque para se fazer discípulo é necessário que você seja verdadeiramente um discipulador e tenha todos esses requisitos na sua vida. Com relação a todas essas perguntas, irmão, deixe seu comentário aqui, logo abaixo no vídeo, nós estaremos respondendo um a um. Se você passou por todas essas etapas, deixe aqui seu comentário, deixe sua opinião para que nós possamos, na verdade, trocar essas informações, essas ideias, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu te agradeço por você ter ficado até aqui, tá? Estamos de volta, agradeço a sua participação, né? Você está até aqui, eu te peço que se você não é inscrito, chegou agora no canal, inscreva-se no canal. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo, irmão, para que nós possamos, assim, ajudar a outras pessoas a terem conhecimento de quão importante é, na verdade, fazer um discípulo ou ser, assim, um discipulador, para que nós possamos nos aperfeiçoar na vida em Cristo Jesus, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a minha, a sua e a nossa vida. E até o próximo vídeo, se Deus permitir, tá bom? Forte abraço e continue com Deus. Até lá.